Boa noite, pessoal. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos aqui no canal, domingo à noite, para os nossos estudos da Nova Era, sobre a carta do Papa Francisco, Laudato Si, sobre os cuidados com a nossa casa comum, a Mãe Terra. Boa noite a todos que estão entrando. Como de costume, a gente faz aqui na live, nos estudos, uma abertura através de uma oração, de uma invocação, aí seguimos para a nossa leitura compartilhada, comentada e terminamos o nosso encontro com uma meditação guiada que vai trabalhar o tema que foi discutido, que apareceu durante a leitura, então que a gente possa aproveitar ao máximo de todos esses 3 momentos aqui da nossa live, dos nossos estudos, dos nossos encontros e como sempre eu convido todos a fazerem comentários, perguntas, deixarem questionamentos, mesmo para o pessoal que estiver assistindo os estudos depois da live, durante a semana, muita gente faz isso. Deixem os seus comentários, os seus complementos. A gente está sempre lendo, trocando, isso é muito rico para todo mundo que está aqui nesse grupo que, mesmo não sendo presencial, está unido numa vontade de entender melhor o nosso contexto planetário, estudá-lo, refleti-lo e levar mudanças para as nossas ações do dia a dia, né? Mudanças que sejam concretas e que a gente possa realmente realizar daqui para frente. Bom, dizendo isso, eu vou pedir para que quem quiser, né, feche os olhos, tragam as mãos ao peito, respirem fundo, para a gente internalizar os pensamentos, as sensações, para a gente ir trazendo foco para o aqui e agora, chamando a nossa oração, abrindo os estudos. Anjo guardião que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Então, gente, para quem está seguindo através do PDF, a gente está na página 107 e hoje a gente começa o capítulo 4, que fala de uma ecologia integral. E aí, gente, o que vocês acham que significa essa questão de ecologia integral? Como será que ela é diferente da ecologia que a gente tem hoje, do conceito de sustentabilidade que a gente tem hoje? Vocês conseguem já pensar qual que é a primeira coisa que vem à mente de vocês quando a gente fala uma ecologia integral, né? Do todo, que a tudo engloba? Eu estou bem curiosa para ver o que o Papa vai propor nesse capítulo. Acho que ele fez até agora, nos 3 últimos capítulos, ele fez sugestões, né? Ele comentou, na verdade, todo o contexto do que está acontecendo, do que vem acontecendo no âmbito social, no âmbito ambiental, e agora parece que a carta parte, né, para um momento de sugestões, né, de atividades. A gente veio discutindo já muitas delas, mas acho que vai ser super interessante a gente entrar agora nessa nova parte do conteúdo da carta do Papa. Então sejam bem-vindos a esse momento de repensar. Vamos lá.
começando do parágrafo 137, na página 107, capítulo 4, uma ecologia integral. O Papa começa: dado que tudo está intimamente relacionado e que os problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos os aspectos da crise mundial, proponho que nos detenhamos agora a refletir sobre os diferentes elementos de uma ecologia integral, que inclua claramente as dimensões humanas e sociais. Olha aí, gente, preparados, preparadas? Hoje a gente começa aqui esse movimento, né, de reconstrução dos nossos pensamentos um pouco mais na prática, né? Porque, na verdade, em todas as semanas, em todos os estudos até aqui, a gente já estava construindo isso. Bom, parte 1 do capítulo: Ecologia ambiental, econômica e social. O que será que é uma ecologia econômica, gente? Vamos continuar a leitura e desbravar essas áreas, né, tão pouco exploradas pela humanidade até agora, mas que muito em breve serão com certeza o foco das nossas ações. O Papa começa: a ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. E isto exige sentar-se a pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade, com a honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Gente, isso é básico, né? O que ele está falando aqui, com a honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Então, assim, não adianta querer refletir e criar soluções para os problemas atuais, seja dentro da sociedade, seja dentro das indústrias, seja dentro dos nossos governos, se a gente não vier, né, com a mente aberta, o coração aberto e essa honestidade de pôr em questão todos os modelos com os quais a gente vem vivendo nos últimos séculos. Então, que a gente possa cada vez mais adentrar esse lugar de questionar com honestidade, de rever completamente esses sistemas, esses modelos, de desnudar as coisas, porque é o que a gente fala, né, gente? O primeiro passo para a mudança é a aceitação. E se a gente não se dispõe a realmente ver as coisas por aquilo que elas são, a gente não tem a chance de chegar nesse momento de aceitação e muito menos no momento de mudança, de transição, né? Ela depende da nossa honestidade completa conosco mesmos e com a sociedade. Então vamos lá. Gente, eu vou fazer um comentário agora porque o contador sumiu, né? Ele está mostrando que não tem ninguém na live, né? Eu acho que ele deve estar com problema, então assim, caso vocês estejam seguindo, fazendo comentários, parou de chegar para mim, eu não estou vendo mais o pessoal que estava aqui até agora, então vocês me desculpem, eu espero que volte, mas se vocês estiverem, né, dialogando, perguntando, fazendo questionamentos, eu não estou recebendo, eu não estou vendo nesse momento, não é porque eu estou ignorando ninguém não, tá? Depois eu espero que fique gravado nos comentários da live, mas no momento eu realmente não tô enxergando aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguindo, quem sabe daqui a pouco o Instagram dá uma atualizada. Ele completa. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. Concordo. O tempo e o espaço não são independentes entre si. Nem os próprios átomos ou as partículas subatômicas se podem considerar separadamente. Assim como os vários componentes do planeta, físicos, químicos e biológicos, estão relacionados entre si, assim também as espécies vivas formam uma trama que nunca acabaremos de individuar e compreender. Boa parte da nossa informação genética
é partilhada com muitos seres vivos. Por isso, os conhecimentos fragmentários e isolados podem tornar-se uma forma de ignorância, quando resistem a integrar-se numa visão mais ampla da realidade. Então é isso que ele convida, quando ele fala de integral, de ecologia integral, para a gente parar de olhar para as coisas como se elas fossem individuais. O ser humano, os animais, as árvores, os minerais, o rio. Quando o rio está poluído, não é o rio que está poluído, a nossa vida está poluída, né? Quando o ser humano tem problemas sociais, não é só o ser humano que tem problemas sociais, a natureza também sofre com esses problemas sociais. Quando uma espécie de algum animal se extingue, não é só aquela espécie que se extinguiu, todo o sistema teve uma perda. E a gente já comentou até uma vez lá atrás nos estudos, que isso é algo que a gente sente, né? A gente sente quando a gente recebe a notícia, tal espécie foi extinta, isso causa um impacto emocional na gente, porque o nosso corpo, o nosso eu, verdadeiramente sabe que ele está interligado e que de uma forma ou de outra dentro dessa trama a gente a gente tem uma dependência com essa espécie que foi extinta e que estaremos, né, num período maior de falta, né, de uma falta que que o fim daquela existência vai começar a gerar na trama completa, né? Eu acho que vocês vão até se lembrar desse capítulo, porque é realmente bem impactante, né? Basta a gente pensar, putz, morreu espécie tal, não existe mais esse ser vivo, né? Para mim, pelo menos, é muito impactante. Quanto mais se a gente pensa que isso pode talvez ser o caso da humanidade daqui a 80 anos, né? Aí a gente está impactado diretamente, acho que nem precisa discutir a força, né? E a densidade que isso traz. Mas vamos lá, a gente está olhando para frente agora a partir desse capítulo, estamos falando, continuando e nos firmando dentro das soluções. Quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isso impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa vida. De novo aqui o termo integral, né? Conjuntamente, pertencente conjuntamente. Estamos incluídos nela, somos partes dela e compenetramo-nos, estamos juntos, nós e a natureza. O homem, a mulher, o ser humano é parte da natureza e a natureza integra o ser humano. As razões pelas quais um lugar se contamina exigem uma análise do funcionamento da sociedade, da sua economia, do seu comportamento, das suas maneiras de entender a realidade. Então, o que ele está falando aqui, gente? O que a gente vem, na verdade, discutindo o tempo todo. Não adianta olhar só para a superfície para querer entender o mundo no qual nós vivemos. Então, ele tá dando um exemplo aqui do rio poluído. Por que o rio está poluído? É a empresa lá que está jogando, né, detritos, matéria, alguma coisa ali no rio. Essa é a superfície. O que está debaixo da superfície é assim, gente. Por que aquela empresa está ali produzindo o que ela produz, da maneira que ela produz? Vários outros questionamentos que a gente pode colocar aí, até, né, em âmbitos sociais, políticos, né? Mas assim, agora só olhando para a prática ambiental, não é só aquela empresa que está ali, né, colocando detritos no rio, não. Tem um porquê, né? Que sistema está por trás, né? O sistema capitalista, neoliberal, que funciona buscando o lucro e não o bem-estar da sociedade, da natureza como um todo, né? Onde está o foco do modelo que a gente vive, que levou à construção dessa empresa, dessa indústria que está poluindo o rio? É aí que a gente quer chegar, né? Não é só apontar a empresa e falar, você que está poluindo o rio. Não, o sistema, o modelo de vida no qual vivemos
está poluindo aquele rio, e é contra esse modelo, na verdade, que a gente precisa lutar. Eu gosto de dizer, não é nem lutar contra esse sistema, né? Porque isso muitas vezes é perda de tempo, mas é se engajar na construção de um novo, numa alternativa que seja real, que seja palpável, e ela é possível, né? Basta fazermos, e já existem pessoas fazendo, e nós podemos somar a esses movimentos que já têm aparecido Brasil afora, mundo afora, buscando realmente alternativas palpáveis de recolocação das nossas prioridades, né? Que não seja mais o capital, mas que seja o ser humano e a natureza, o nosso ecossistema integralmente. Vamos lá, continuando. Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica e independente para cada parte do problema. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais, ou seja, natureza sempre interligada com o ser humano. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social. Não existe. Elas são puramente a mesma coisa. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. E isso a gente pode tomar como exemplo a própria crise da pandemia do Covid-19 que estamos vivenciando agora. Ela está extremamente conectada, como todas as outras crises, entre o social e o natural, né? Como que essa doença surgiu, apareceu na China? Por causa do nosso consumo. Áreas na China foram desmatadas e abriram espaço para que o vírus precisasse procurar um novo habitat, um novo incubador, por assim falar. Boa noite, Messias, seja bem-vindo, querido. Acho que o Instagram está voltando aqui. Então, assim, né, foi o consumismo, a produção desenfreada, esse desconsiderar tanto do ser humano quanto da natureza, que levou ao que a gente vê hoje, né? A disseminação de um novo vírus dentro da nossa sociedade e que está já causando problemas, uma crise enorme que está aí já para completar uma duração de 2 anos, né? Então é um alarme muito alto dizendo assim, nós precisamos urgentemente agir de forma diferente, viver de forma diferente, né? Construir o nosso dia a dia de forma diferente. Mas vamos lá, continuando aqui a carta. O Papa diz, as diretrizes para a solução, bom, já passou esse daqui, isso. Devido à quantidade e variedade de elementos a ter em conta na hora de determinar o impacto ambiental de um empreendimento concreto, torna-se indispensável dar aos pesquisadores um papel preponderante e facilitar a sua interação com uma ampla liberdade acadêmica, que muitas vezes não é feito, né? A gente pode até tomar o Brasil como exemplo. Muitos empreendimentos mal realmente cumprem com as regras que são devidas, né? E os nossos governantes tapam o olho para que aquela indústria se instale naquele local para trazer dinheiro para o município, né? Em forma de impostos e tudo mais. E quem sofre com isso? A população a longo prazo, né? Então a gente precisa deixar de dar tanto valor para os ganhos a curto prazo, né? Que vem a custos muito caros quando a gente se pensa a longo prazo. A gente precisa ter mais visão, né? Não olhar tão pontualmente, pessoalmente para as coisas, mas coletivamente, né? Porque não é só eu, a minha geração, vivendo aqui agora para usufruir de um bem-estar, né? De um ganho, mas como é que vai ficar a geração à minha frente, dos meus filhos, dos meus netos? Como é que eles vão ficar? Será que eles vão ficar? Será que o planeta ainda vai ter condição para eles ficarem? No momento a resposta é não, né?
Então a gente, mais uma vez, aqui pontua a necessidade de mudança é aqui, agora, urgentemente, hoje, né? Nesse momento, nesse minuto, a partir desse minuto, não é nem amanhã, né? É agora. Continuando. Essa pesquisa constante deveria permitir reconhecer também como as diferentes criaturas se relacionam, formando aquelas unidades maiores que hoje chamamos ecossistemas. Temo-los em conta não só para determinar qual é o seu uso razoável, mas também porque possuem um valor intrínseco independente de tal uso. Assim, como cada organismo é bom e admirável em si, mesmo pelo fato de ser uma criatura de Deus, o mesmo se pode dizer do conjunto harmônico de organismos num determinado espaço, funcionando como um sistema. Então aqui o Papa está colocando, né, a beleza dentro dessa inteligência da natureza que forma um sistema como a criação de Deus. Eu acho essa visão maravilhosa, porque quando a gente para observar a complexidade desses sistemas naturais nos quais nós estamos incluídos, é realmente deslumbrante, né? Dá para parar e pensar assim, caraca, quem que foi responsável por isso, né? Que admirável que tudo funciona da forma que funciona. Então que a gente possa realmente se reencantar com esses vislumbres dos sistemas naturais à nossa volta, nos quais nós estamos incluídos, para que a gente possa cuidar realmente deles, né? Para que a gente não simplesmente chegue, instale uma fábrica, instale uma cidade, leve a tecnologia, mas de maneira, né, exacerbada, exagerada, quebrando com aquele ciclo, sem ter o cuidado de mantê-lo, né, de cuidar mesmo, para que cada parte dele continue existindo ali, seja preservada ali, né? É para isso que o Papa está apontando. Ele diz: embora não tenhamos consciência disso, dependemos desse conjunto para a nossa própria existência, né? Ele está falando dessa inclusão dentro desse sistema que existe, né, através da natureza e que tantas vezes é destruído e atrapalhado, né, e quebrado por ações do ser humano que não estão atentas para a delicadeza dessa existência. Convém recordar que os ecossistemas intervêm na retenção do anidrido carbônico, na purificação da água, na contraposição a doenças e pragas, na composição do solo, na decomposição dos resíduos e muitíssimos outros serviços que esquecemos ou ignoramos. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Acho que a gente estava com um problema aqui no Instagram, né, gente? Mil desculpas para vocês vão poder, né, estar recapitulando a live depois, através da gravação. Foi um problema técnico, não tenho ideia mesmo do que aconteceu, o pessoal só está conseguindo entrar agora, mas que bom que estão todos aqui. Ou os comentários estão super atrasados, né, e vocês entraram pontualmente, estão me acompanhando desde o começo, e só agora que os comentários voltaram a funcionar, né? De qualquer forma, espero que vocês estejam aí curtindo a leitura e depois, né, se ficar alguma coisinha aberta, se faltar aparecer um comentário, uma pergunta, deixem lá no post, né, que vai ficar gravado no canal, e aí eu tenho a oportunidade também de responder, de comentar e a gente entra no diálogo. Boa noite, Silvana. Agora tá todo mundo aqui de novo, que tudo, muito lindo. Muito bem. Então, falando desse esquecimento, né, e dessa ignorância que muitas vezes a gente traz no nosso dia a dia por costumes. A gente nasceu dentro desse sistema capitalista, neoliberal. A gente acha que é normal, né, criar indústrias, cidades, o desenvolvimento da forma que a gente pensa que é desenvolvimento, mas que na verdade é um retrocesso. Então aí a gente volta no começo do capítulo em que o Papa pediu muita honestidade para a gente poder olhar para esses sistemas, né? Porque sem essa honestidade, sem essa abertura,
a gente não consegue aceitar o que a gente precisa, ver as coisas por aquilo que elas são, né? Então, continuando aqui a leitura, boa noite, Ivan, seja bem-vinda aqui nos estudos, querida. O Papa continua dizendo: quando se dão conta disso, muitas pessoas voltam a tomar consciência de que vivemos e agimos a partir de uma realidade que nos foi previamente dada, que é anterior às nossas capacidades e à nossa existência. Por isso, quando se fala de uso sustentável, é preciso incluir sempre uma consideração sobre a capacidade regenerativa de cada ecossistema nos seus diversos setores e aspectos. Ou seja, por exemplo, vamos considerar o sistema Carol aqui, ser humano, Carol, vocês podem usar essa analogia para vocês, né? Qual que é, né, o meu uso sustentável? Por exemplo, se eu sair para correr uma maratona, gente, eu tenho uma condição física legal, não dá para reclamar não, mas maratona eu não ia conseguir correr. Se alguém me colocar para correr uma maratona, ou eu vou dar um PT no meio, né, ou eu vou chegar acabada e no dia seguinte não vou estar, né, podendo me mexer de tanta cãibra, de dores musculares. Então, assim, eu passei do que eu tenho como possibilidade, né? E é mais ou menos isso que a gente está fazendo com a Terra, com o nosso planeta, com tantos lugares no nosso Brasil, né? Em tantas cidades, tantas fazendas. A gente põe para funcionar a natureza, os ecossistemas, além do que eles conseguem, além daquilo que eles podem, né, gerar para a gente. Então, o que acontece com a natureza? A mesma coisa que acontece com o ser humano, né? Porque nós somos natureza. Então, se acontece com a gente, acontece com ela. Ou seja, ela vai parar de funcionar no meio da maratona, né? Que é o que ela está fazendo agora. A crise ambiental é uma prova disso. Ou ela não vai, né? Ela vai funcionar, mas com defeitos, né? Com as dores que ela também está apresentando. A pandemia, só mais um exemplo dessas dores que o planeta vem trazendo, né? Ou a própria falta de água, que a gente já comentou nos estudos, alguns capítulos atrás, algumas aulas atrás, né? Quando, por exemplo, a gente, dentro do modelo social e econômico que a gente vive, a gente abre o nosso comércio para que, por exemplo, chineses, americanos, australianos, europeus venham e comprem fazendas, plantem soja aqui para exportar para os seus países, para que o solo deles, né, se mantenha conservado. O nosso solo aqui está se desgastando, está se ficando cada vez mais firme, mais denso e incapaz, né, e o solo é incapaz de absorver água. Ou seja, os nossos rios, os nossos mananciais, as nossas fontes hídricas começam a secar. E daqui 40, 50 anos, o Brasil vai estar sofrendo uma crise geral de falta de água. Só que isso não vem de ontem para hoje, né? Ou de hoje para amanhã. É um processo de anos, mas a gente está chegando muito perto desse limite em que a crise vai realmente acontecer. Então, por isso, cada vez mais importante a gente não ficar só na superfície, né? Não achar que é o problema de uma empresa ou de outra empresa, ou da indústria que está ali, ou do fazendeiro que está ali, não. Isso é um problema sistêmico, que tem a ver com os nossos valores, né? O valor do capital acima do nosso bem-estar. Porque por que se vende uma terra para estrangeiros? Porque se paga bem, porque o dólar vale mais que o real, né? Porque o nosso sistema favorece isso, ao invés de favorecer as relações humanas, as relações sistêmicas do ser humano com a natureza e do nosso próprio bem-estar. Então, que a gente possa começar com muita honestidade, olhar para esses aspectos e entender esses aspectos. Mas vamos lá, vamos ver o que o Papa coloca além disso. Ele diz: além disso, o crescimento econômico tende a gerar automatismos e a homogeneizar a fim de simplificar os processos e reduzir os custos.
aqui a gente tem já de novo um exemplo maravilhoso, né? Por isso que a leitura comentada, pausada, ela é muito interessante, gente. Geralmente quando se lê um livro, um texto de uma vez só e a gente não para comentar, essas coisas às vezes passam batidas. Mas aqui a gente pode olhar de novo para a agricultura, né? O que é a agricultura? O que é o sistema de monocultura que a gente vê tão amplamente distribuído no nosso país, aqui no Brasil? Ele é essa simplificação dos processos para reduzir custos. E o que acontece? No mundo, a gente tem mais ou menos, gente, catalogado de 30 a 40 mil espécies de plantas, legumes, verduras, frutas comestíveis, de 30 a 40 mil. Aí agora vocês imaginam, a gente entra no supermercado, quantos tipos de frutas, legumes e verduras vocês acham que tem ali, né? Um supermercado grande, né? Com muita variedade. Talvez uns 100 no máximo. Será que chega a 100? Talvez 60, 40? É muito pouco. A gente poderia estar consumindo, tendo uma alimentação riquíssima, variada, balanceada por si só, sem precisar de nutrientes, complementos alimentares, vitaminas, se a gente tivesse toda essa gama de 30 a 40 mil espécies comestíveis que estariam à disposição do ser humano. Claro que nem todas em todos os lugares, né, da Terra ou do Brasil, cada região tem as suas variedades, mas por região se encontra facilmente de 5 a 6 mil espécies comestíveis das quais a gente poderia se alimentar. Só que para manter essa diversidade é muito caro. A gente não consegue ter uma produção em escala sustentável economicamente, tá? Não para a natureza, mas para a economia, para o lucro, para o capital, se a gente for manter essa diversidade, né? É muito caro. Então, o que o capitalismo, o neoliberalismo fizeram? Eles cortaram, simplificaram. Então, vamos escolher isso aqui, né? O milho, a batata, o tomate é o que todo mundo vai comer a partir de agora. E esses alimentos, muitas vezes, não são os mais adequados para a nossa alimentação. Eles não são os mais ricos para a nossa alimentação. Eles são os mais fáceis, práticos e baratos de se produzir. É isso que está por detrás dos sistemas. Mas agora, né, já temos, por exemplo, cada vez mais movimentos dando suporte à agricultura familiar, à produção através de agroflorestas, da permacultura, né, do consumo de punks, né, que são as plantas próprias do ambiente, que são comestíveis, que a gente encontra e acha que é mato, mas não é mato, e que muitas vezes trazem enormes fontes de proteínas, de vitaminas dentro delas. Então, assim, tem muito movimento acontecendo de conscientização, principalmente nessa área da alimentação, da produção agrícola. Então, assim, para quem se interessa, para quem quer saber mais, gente, vão atrás, porque tem muita alternativa por aí. A gente não precisa comprar só do supermercado, né? A gente pode estar comprando, por exemplo, de CSAs, que são grupos, né, de agricultores familiares que estão ali comprometidos, né, num comprometimento 1 a 1 entre produtor e consumidor, né? É um conjunto que investe conjuntamente para que aquela produção seja feita na área agrícola de forma orgânica, bem cuidada, né, cuidando do meio ambiente, para que você, né, consumidor, esteja recebendo esses produtos em casa, mas sempre financiando o agricultor com a segurança, né? Então vem uma geada, sei lá, chove muito, ele perdeu a produção, não vai poder entregar naquela semana. O combinado, né, o pagamento financeiro, ele continua para que o agricultor possa também se manter, né, e voltar a produzir na outra semana e te entregar o alimento, né, não para que ele perca a terra, precise vender para alguém, para um grande produtor. Então, assim, existem alternativas por aí e aqui fica o convite, né, para que vocês deixem a curiosidade de vocês aflorarem para saber cada vez mais sobre tudo isso e, com honestidade, se questionarem sobre os sistemas atuais de produção, né, porque eles precisam ser urgentemente adaptados, né? Eu não falo que eles precisam ser
eliminados. Eliminados com o tempo, serão com certeza, né? Mas no momento a gente fala de adaptação, de transformação dentro de tudo que a gente vive no aqui e agora. Gente, já passamos das 8h30, mas vamos terminar aqui pelo menos esse parágrafozinho. O Papa conclui, ele diz: por isso é necessária uma ecologia econômica capaz de induzir a considerar a realidade de forma mais ampla. Foi, né, tudo que a gente já falou aqui nos estudos hoje. Com efeito, a proteção do meio ambiente deverá constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não poderá ser considerada isoladamente. Ou seja, gente, até o momento, que movimentos a gente fez? A gente pensou e focou no desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento do capital. Instalamos indústrias, cidades, criamos tecnologias e depois a gente foi ver o estrago, né? Onde é que está o estrago? Como é que faz para consertar agora? Eu vou ir ali, né, fazer um investimento social, eu vou ir ali aplicar um band-aid, né? Então isso, né, essa forma de pensar, esse processo de desenvolvimento, ele precisa ser adaptado para que essas coisas sejam realmente consideradas à frente. Então, se eu vou instalar uma indústria, uma cidade, o que for em algum lugar, se eu mesma, né, como pessoa aqui, né, indivíduo singular, for fazer uma atividade em algum lugar, que eu possa considerar de antemão como que eu adentrando esse local, como é que eu vou estar mudando o ecossistema, né? A gente tem um exemplo muito simples, que é o do lixo, né? Muita gente, turista, a gente vai para um lugar, leva uma coisa ou outra para comer e acaba esquecendo aquela sacolinha, aquela latinha, num espaço que antes não tinha nada daquilo, né? Onde a natureza estava impecável, intocada, e a gente deixa rastros que infelizmente não se decompõem tão rápido, né? E acabam, por exemplo, afetando animais, né? Ou afetando o próprio ecossistema, né? Causando poluição, destruição e tudo mais que a gente já conhece, né, gente? Então, que a gente possa pensar de antemão em como tomar conta, né? Em como cuidar dos sistemas que estão presentes onde a gente quer se instalar, né? Onde a gente quer colocar as nossas mãos e pés, para que tudo não saia da harmonia tão perfeita que o planeta já apresenta para a gente, né, de bandeja. O planeta, ele vive em harmonia, a gente só precisa começar a perceber essa harmonia, cada vez mais como ela funciona, se sentir parte dela e como cuidadores dela, né, salvaguardando essa harmonia que já é existente no planeta. Na verdade, a gente só precisa não fazer, né? Fazer menos para cuidar melhor dela. Não tem tanto segredo assim. Mas vamos lá, finalizando esse parágrafo para aí a gente poder aproveitar o nosso tempo de meditação também. O Papa finaliza: mas, ao mesmo tempo, torna-se atual a necessidade imperiosa do humanismo, que faz apelo aos distintos saberes, incluindo o econômico, para uma visão mais integral e integradora, né? Ou seja, considerando todas as partes e não somente o capital. Hoje, a análise dos problemas ambientais é inseparável da análise dos contextos humanos, familiares, laborais, urbanos e da relação de cada pessoa consigo mesma, que gera um modo específico de se relacionar com os outros e com o meio ambiente. Há uma interação entre os ecossistemas e entre os diferentes mundos de referência social, e assim se demonstra mais uma vez que o todo é superior à parte. Bem bonito, né, gente? Olha só, há uma interação entre os ecossistemas e entre os diferentes mundos de referência social, e assim se demonstra mais uma vez que o todo é superior à parte, ou seja, se eu estiver pensando apenas em cuidar de mim mesma, se eu estiver pensando apenas em cuidar da minha casa, do meu jardim, olhando só para aquilo que vai me trazer bem-estar, eu vou estar desconsiderando todo e vou estar me descuidando
dessa harmonia que está do lado de fora ou que estava do lado de fora, né? Isso coloca ela em risco. E se o meu vizinho tiver problemas, logo eles vão passar para o lado de dentro da minha cerca, né? Então é por isso, até pode ser uma motivação bem egoísta mesmo, né? Eu vou ajudar o lado de lá porque eu estou vendo que o problema está chegando aqui, né? E quem sabe um dia essa motivação deixa de ser egoísta e ela passa a ser realmente sincera, de coração, porque a gente vai se sentir cada vez mais conectado com o outro, porque a gente se vê conectado com o todo, porque a gente vai começar a conseguir sentir, né, essa questão da conexão, dessa integração, dos sermos partes integrantes da natureza, né, sentindo mais dentro de nós essa rede, essas interligações das quais a gente tem falado aqui o tempo todo. Então é isso, pessoal. Prontos e prontas para a nossa meditação de hoje à noite? Eu vou pedir para que vocês vão tomando, né, a posição meditativa, que pode ser sentada ou deitada. Como eu sempre peço para vocês manterem a coluna ereta, né, é bem importante. Pode subir os ombros, rodar, relaxar, deixar bem encaixados. As mãos podem ficar voltadas, né, para cima ou para baixo, descansando, né, nas pernas, nas coxas ou no colo. Para quem estiver deitado, só deixar elas relaxadas ao lado do corpo. Vou convidar vocês para fecharem os olhos, né, para irem interiorizando a atenção de vocês. Eu vou estar acompanhando parcialmente de olhos abertos, parcialmente de olhos fechados, para poder estar guiando a meditação, ficar de olho no tempo aqui da live também. Mas convido para que vocês já vão entrando, né, nesse estado de tranquilidade, de se interiorizar, de paz, de silêncio, né? Vão chamando esse estado, fechando o olho, prestando atenção na respiração de vocês, se tranquilizando a cada inspirar e expirar, entrando realmente no momento meditativo. Inspirem e expirem, levando todo o foco de vocês lá para dentro, para o interior de vocês, inspirando, expirando, sentindo o coração, sentindo o corpo, sentindo as percepções do momento, aqui e agora. Inspirem, expirem. Percebendo também os pensamentos, os questionamentos que a leitura de hoje trouxe. Percebendo o que está na mente de vocês. Inspire, expire, prestando atenção nas emoções que estes questionamentos trazem, no que você sentiu durante a leitura. Tire um momento para perceber o que você sentiu durante a leitura.
Inspire, expire, profundo e lentamente, levando todo o ar lá para a barriga. Quando você inspira, enche a barriga e expira, murchando a barriga. Inspira, enchendo a barriga. Expira, murchando a barriga. Inspira, expira, enchendo a barriga, esvaziando a barriga. Voltando a sua consciência para o físico, para o seu corpo, para o seu eu aqui e agora. Deixando todo o dia, os acontecimentos, as sensações lá fora. E começa a focar só no aqui e agora. Só na presença do seu eu aqui e agora. Com os olhos fechados, vá se conectando cada vez mais com o seu corpo, com o seu momento. A cada inspiração e expiração, prestando atenção no seu corpo aqui e agora. Inspire, expire e comece a perceber de que forma você respira. É uma respiração rápida? É uma respiração lenta? É uma respiração leve? É uma respiração pesada? Inspire e expire, se observando. Observando o ritmo, a forma da sua respiração. Inspire, expire e sinta agora o seu corpo todo. O seu corpo está descansado ou está cansado? Está leve ou está tenso? Inspire, expire e sinta. O seu corpo está produtivo, vivo, energético ou está sobrecarregado, cansado? Inspire, expire e perceba como está o seu corpo. Como está o seu nível de energia?
como está a sua disposição de fazer coisas, de produzir, de atuar neste momento, aqui e agora, sem julgar, apenas percebendo aqui e agora. Inspire, expire e tente imaginar como estaria o seu corpo, a sua disposição e a sua energia se você tivesse trabalhado, feito coisas 2 vezes mais do que você fez nos últimos dias. E se você tivesse feito 3 vezes mais? E 4 vezes mais? Como você acha que o seu corpo estaria? Que a sua energia estaria? Que a sua disposição estaria? Inspire, expire e comece a sentir agora quanto tempo você precisa de descanso, de relaxamento, de pausas no seu dia a dia, durante a semana, para estar sempre bem, para estar sempre trabalhando, produzindo, agindo, criando. Quantas pausas você precisa? Quais pausas você precisa? Inspire, expire e sinta através do seu corpo quais pausas, quantas pausas você precisa no seu dia a dia para estar sempre bem. Inspire, expire e agora se pergunte se você tem se dado essas pausas, esses momentos de descanso, de regeneração, de regenerar. Você tem se dado essas pausas para estar sempre bem? Inspire, expire. E se sim, se a sua resposta foi sim, se pergunte por quê. O que te motiva a fazer essas pausas? Se a sua resposta foi não, também pergunte
Por que não? O que te leva a não se dar o momento, a pausa para recarregar, para regenerar, para descansar? Por quê? Inspire, expire e busque a razão verdadeira desse porquê. Não o que está na superfície, mas qual a razão verdadeira desse porquê? Qual parte do sistema em que vivemos te permite o sim ou não, o autocuidado ou a falta de cuidado? Inspire, expire e agora vai expandindo a sua consciência, a sua percepção desse cuidado, desse cuidar de você para o que está ao seu redor, para a sua casa, para as pessoas que moram com você ou estão próximas de você. Existem pausas para se cuidar, para cuidar do ambiente onde eu moro, para que a gente se regenere, ou tudo é muito e acaba virando uma bagunça, uma desorganização, por falta de tempo, por falta de atenção. Inspire, expire e continue abrangendo a sua consciência, expandindo a sua consciência, chegando agora a toda a sua cidade, a toda a natureza, todo o ambiente que te envolve no lugar onde você mora. A natureza tem tempo de respirar? Ela tem tempo de se regenerar? Ou ela está decaindo? Ou ela está sofrendo? Ou ela está cansada? Ou ela está morrendo por não ter pausa? Inspire, expire, tentando sentir o ritmo da vida, das relações, dos sistemas no lugar onde você mora. As relações estão em harmonia? As pessoas estão bem? A natureza está bem? Existe saúde, a saúde do todo, a saúde integral no lugar onde você mora? Inspire, expire e leve a sua consciência para observar a fundo, para sentir a fundo a harmonia ou a desarmonia do sistema no qual você está, do lugar no qual você está. Inspire, expire e observe. Assim como a gente se observa, assim como a gente se sente, assim como a gente se cuida,
nós podemos observar, sentir e cuidar de tudo que está ao nosso redor. Ainda de olhos fechados, vão voltando para o aqui e agora, depois dessas reflexões, dessas perguntas, dessas percepções sobre nós mesmos, nós mesmas e tudo que está à nossa volta. Finalizando agora, conjuntamente, os estudos de hoje com mais uma oração. Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria, que sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Uma boa noite a todos, a todas. Obrigada pela presença de vocês, pelos comentários. Nos vemos domingo que vem, às 20 horas, aqui no canal, para continuar as leituras da carta do Papa Francisco, Laudato Si. Um beijo, um abraço, bom descanso, boa semana, pessoal. Até domingo que vem.